que essa semana tá quente. É, quase não teve notícia. Essa quinta-feira que a gente tá gravando, começou de manhã cedo com uma mega operação contra a Refit, refinaria de Manguinhos, feita pela Receita Federal, órgãos do governo do estado de São Paulo, Ministério Público, a Polícia Militar dando apoio no Rio de Janeiro, mas sem envolvimento direto da Polícia Federal nas investigações, para apurar e investigar esse método empresarial do Ricardo Magro, que é o controlador do grupo, de uma prática que o Congresso está chamando de devedor contumaz, que é em cima da sonegação fazer dinheiro para continuar rodando o negócio, girando o negócio e outras etapas mais. Quem ouve a hora já está familiarizado com este personagem e este tema, e essa grande operação é bastante efetiva. Foram 120 mandados de busca com muitos nomes, então ela vai ajudar a esclarecer, porque a própria Manguinhos, a Refit em si é muito pouco transparente. Eles não têm nenhum expediente dos seus principais funcionários. Então, a operação foi em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Maranhão e Distrito Federal. E só isso já dá uma dimensão, porque você fala Refit, bom, Refit fica em Manguinhos fica no Rio de Janeiro, essa refinaria fica no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as distribuidoras do grupo FIT, né, que é esse grupo do Ricardo Magro, estima-se que dominem 30% do mercado de distribuição de combustível. Em São Paulo está em torno de 5%, mas tem operações espalhadas pelo Brasil, como a própria operação está mostrando. 2 números saíram da entrevista de apresentação dessa operação que eu acho que vale a pena ser mencionado. Foram muitos, mas 2 especialmente. Primeiro, só no ano passado, esse grupo movimentou 70 bilhões de reais. 70 bilhões de reais. Movimentação em um ano apenas. E, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esse grupo deve 26 bilhões de reais em impostos, tornando-se, assim, o campeão brasileiro de sonegação. Isso já é notícia, né? Porque um grupo que, desde a sua origem, faz da sonegação um instrumento de concorrência desleal para conquistar mercado, ele tem que ser bloqueado pelo Estado para não acabar com o setor. Porque como você vai concorrer com alguém que não paga imposto no Brasil? Mas não é o que acontece. O Ricardo Magro, ele tem a sua origem no mundo empresarial, mas também no mundo advocatício, quer dizer, ele está nesse ramo de petróleo, posto de gasolina, Ele é já advogado faz... do Eduardo Cunha, assim que ele começa, né? Não, ele já tinha uma vida empresarial no setor de distribuição de petróleo anterior ao Eduardo Cunha. Mas, com o Eduardo Cunha, ele ganha acesso ao mundo político através do MDB do Rio de Janeiro, de um jeito que possibilita que ele saia do Brasil em 2016, depois de ser flagrado nos Panama Papers, se mude para Miami, vá viver na casa do LeBron James e dirigir uma Maserati, que segundo reportagem da Folha de São Paulo, no processo de divórcio da ex-mulher, ele mudou-se para uma casa que custa 40 mil reais o aluguel, de dólares. Desculpa, 40 mil dólares o aluguel, 40 mil reais. Mas não é só isso. É um cara que indica gente na Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. É um cara que tem conexões com Ciro Nogueira, amigo do Ciro Nogueira, o senador, presidente do Partido Popular, do Partido Progressista. Já mudou de nome tantas vezes que eu sempre me confundo. E também não significa nada, então tudo bem. Mas ele tem essa capacidade, ele conseguiu fazer o governo do Rio de Janeiro brigar com o governo federal no Superior Tribunal de Justiça para não manter fechada a refinaria que importa petróleo fantasma e refina petróleo fantasma e deve 26 bilhões de reais. Agora, eu vou te falar uma coisa, ele conseguiu isso do governo do Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu do governo de São Paulo uma leniência. Então, o governo de São Paulo não só criou a figura do devedor contumaz na legislação estadual, como enquadrou ele, está à frente dessas investigações, está cobrando 10 bilhões sonegados, foi ao Supremo Tribunal Federal falar com o ministro Edson Fachin, presidente, sobre esse assunto, o que parece que foi um fator decisivo
para a deflagração desse movimento junto com a Receita Federal, junto com o governo federal e, do Ministério da Fazenda, que está pedindo essa lei desde o início do governo. Vamos ver se a Câmara aprova. Lembrar que essa projeto de lei, como já foi dito aqui numa hora, já foi aprovado no Senado por unanimidade, né? Falta a Câmara tomar vergonha na cara e aprovar logo esse projeto que faz 3 anos que está lá empatado. Voltando para o Ricardo Magro, ele é um cara que montou um sistema. Ele inventou um sistema que é super sofisticado, que é copiado por outros. Como é que funciona esse sistema? Você sonega de N formas, né? Você sonega no refino, sonega na distribuição, sonega na venda. Só que esse dinheiro, você precisa ocultar esse patrimônio para você não pagar imposto. Um dos motivos é você não pagar na física. Então, eles fizeram um esquema super sofisticado de mandar o dinheiro para fora do país, por isso que o processo não é só ocultação de patrimônio, sonegação fiscal e nem lavagem de dinheiro, mas também envio de divisas ilegalmente para o exterior, montando empresas onde? Nos Estados Unidos, em Delaware, que é um estado americano que é um paraíso fiscal. É incrível, mas é assim que funciona. Você tem um estado americano dentro do país que é um paraíso fiscal. Monta umas empresas lá, você não sabe quem são os donos, é característica típica, como se fosse uma offshore. Essas empresas investem, fazem empréstimos para fundos de investimento legalmente constituídos no Brasil, e esses fundos de investimento retornam esse dinheiro para o Brasil na forma, vai comprar patrimônio, vai comprar imóveis, vai investir em letras de crédito imobiliário, agrícola, seja o que for. Ou seja, é uma coisa que casa a importação fraudulenta de petróleo, comércio, a sonegação na venda de combustível, com evasão de divisas, lavagem de dinheiro e mercado financeiro. Muitos dos fundos que são usados por esse esquema para trazer o dinheiro de volta são fundos fechados, fundos de um cotista único, que em geral é outro fundo para criar mais uma camada que vai dificultar identificar o real dono do dinheiro, e tudo isso para não pagar imposto e ter um poder de influência político gigantesco. Nós vamos contar, a Thaís vai contar a história no A Hora e a Vez, de uma cadeia de postos de combustível que é um negócio inacreditável a quantidade. Agora, falando de vínculos políticos, essa operação trouxe à luz uma personagem que ajuda a explicar um pouco de como esse império foi se estabelecendo. Tem um servidor de carreira chamado Jonatas Assunção, que quando começa o governo Bolsonaro é trazido, quando o Ciro Nogueira vai para a Casa Civil, ele passa a atuar na Casa Civil, articula inclusive o próprio orçamento secreto, depõe a favor do Bolsonaro, como testemunha em dado momento, foi indicado no governo Bolsonaro para o Conselho da Petrobras, encontra obstáculos na CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e é alguém que está sendo citado agora nessas investigações pela relação que tem com a Refit. Então, essa operação, depois da Carbono Oculto, que revelou, né, como essa dinâmica que você acabou de descrever está acontecendo, e agora essa operação mais focada num grupo em particular, vai ajudando a entender essa cadeia, que é uma cadeia enorme, né, da economia, como ela está girando. Vai fechando o cerco, porque essas pessoas que foram alvo das buscas e apreensões hoje, elas vão sentir o peso, né, da investigação, e a chance de haver um delator, como a gente já mencionou aqui mais de uma vez, vai aumentando. Cada operação dessa põe uma pedrinha a mais, um tijolinho a mais na construção da investigação, aumenta a pressão sobre os investigados e o risco de você ter um delator. Tem relatos aí de que o Vocaro do Banco Master, por exemplo, que foi nosso personagem da semana passada, ficou indignado com a sua prisão, tendo que ir para uma penitenciária com presos comuns, né? Ele que habitava a Faria Lima. Enfim, tudo isso vai criando a expectativa de que nós teremos
não se sabe se em breve ou em médio prazo, revelações que vão abalar ainda mais a estrutura política do país. Bom, vamos lá que Brasília tá quente e tem mais notícia ainda.